Bom, o deputado cassado Deltan Dallagnol deve depor hoje na Polícia Federal. Chegando por aqui conosco, Mark Souza, assessoria do ex-procurador da Lava Jato, informou qual a razão do depoimento, como anda essa expectativa. Bem-vindo, Mark. Não informou não, Adriana, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Ele diz que não sabe o motivo do depoimento, apenas recebeu uma intimação assinada pelo delegado da Polícia Federal, Roberto Santos Costa, e essa intimação diz que esse depoimento vai acontecer no âmbito de inquéritos dos tribunais superiores. O que se especula aqui na Polícia Federal e também no Ministério Público Federal é que Deltan será questionado sobre acusações que fez em entrevistas recentes de que houve uma combinação dos votos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral para a cassação dele e principalmente sobre as motivações do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, que, segundo Deltan, ele disse isso em entrevistas à imprensa, teria ali como motivo uma suposta indicação dele posterior ao Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, é claro, o depoimento. Está marcado para as 15h, será por videoconferência aqui de Curitiba para delegados de Brasília. Depoimento de Dallagnol à Polícia Federal, a gente acompanha. Mark Souza, boa sexta-feira, até a próxima. O deputado cassado Deltan Dallagnol, nós comentamos há pouco, deve depor hoje na Polícia Federal. A assessoria do ex-procurador da Lava Jato, quando questionada, informou que não sabe a razão desse depoimento marcado, então, para esta sexta-feira. Cristiano Beraldo, algum palpite? Deltan Dallagnol está sendo perseguido ou deve realmente explicações à Justiça e à polícia? Olha, Deltan, ele fez declarações muito duras, mas ele teve seu mandato cassado pelo TSE, mas isso ainda depende da Câmara dos Deputados. E ele fez realmente uma manifestação ali muito dura em relação ao julgamento. Foi um julgamento completamente atípico. O Tribunal Superior Eleitoral reformando uma decisão do Tribunal do Paraná e aí simplesmente, de forma unânime, sem absolutamente nenhum comentário de nenhum ministro, eles revertem aquela decisão. Quer dizer, o que acontece com o nosso sistema de justiça? Decisões tomadas no Estado simplesmente não merecem nenhum tipo de discussão. O relator é aquela pessoa ungida. Ali, o ministro Benedito Gonçalves colocou o seu relatório, que realmente foi impecável. A gente não vê isso em outras circunstâncias. Então, Deltan está aí pagando esse preço de ter se colocado contra o TSE. E aí é chamado para um depoimento sem saber exatamente do que se trata. É realmente curioso, não? Pois é, e ele pode ainda sofrer algumas sanções depois que perdeu o foro, deixou o Congresso Nacional, ele pode sofrer ainda processos na Justiça, Beraldo? Ah, com certeza, né? Acho que agora o Deltan perde esse mandato, mas o ódio, a raiva que boa parte aí do judiciário tem demonstrado contra ele vai continuar existindo. Haverá o foco em cima do senador Sérgio Moro também, que tem tratado a sua situação com mais serenidade, tem procurado dialogar, mas não é uma situação fácil, não. Inventaram uma justificativa para dizer que ele ultrapassou o limite de gasto numa campanha de senador, atrelando isso à sua pré-campanha. Ora, o Lula não viajou durante a sua pré-campanha, outros candidatos não viajaram durante a sua pré-campanha. Os candidatos, eles só são obrigados a definir o cargo a qual concorrerão quando chega a data limite imposta pelo TSE. Isso tudo foi cumprido. Então, estou inventando essas coisas claramente para perseguirem aqueles que ousaram colocar na cadeia quem roubou, quem assaltou os cofres públicos brasileiros. Amanda. Na verdade, isso tem um precedente, Beraldo, que foi a cassação da senadora Selma Arruda, também pelos mesmos motivos, pelo abuso de poder político, econômico, por gastos acima do permitido ou por gastos não declarados à Justiça Eleitoral. Isso já aconteceu nessa legislatura de 2019. Quando eles falam do caso do Sérgio Moro, eles usam como precedente justamente a cassação do mandato de Selma Arruda. E só para lembrar, quem entrou com essa ação contra Moro foi Paulo Eduardo Martins, também candidato ao Senado Federal por Curitiba. Alguém
do campo político do Moro, alguém do campo político da direita que se viu alijado nessa disputa que não aconteceu, segundo a ação impetrada por ele, pelos seus advogados, e concorrendo em igualdade de condições. O Moro se candidatou primeiro, foi pré-candidato a presidente da República, filiou-se ao Podemos, depois mudou de partido, foi para a União Brasil, que se argumenta que ele teria gastado acima do teto estipulado ali de 4 milhões, acho que 4 milhões e 400 mil reais por senador. No Congresso, o que se fala politicamente é que a cassação dele, do mandato dele, está contratada. Ele é o próximo na fila. E, de alguma forma, é lógico, a gente também não é ingênuo aqui completamente de achar que isso não tem um componente político. É a justiça, é a política dando a sua resposta para Deltan Dallagnol e para Sérgio Moro, que parecem ter sido muito ingênuos. Quando você fala a justiça não foi política, a maior prova é que os dois grandes próceres símbolos da Operação Lava Jato hoje foram eleitos pela política. Eles deixaram os seus cargos, um de juiz, outro de Ministério Público, prestaram concurso, estavam nesse cargo absolutamente seguro, né, na magistratura ou no Ministério Público, abandonaram esses cargos, se afastaram, pediram demissão do Sérgio Moro para assumir um ministério no governo Bolsonaro, do principal algoz do Lula. Aí você diz que a Lava Jato não era política, que essas figuras não tinham condão político nas suas ações. Olha, muita ingenuidade você imaginar que isso não fosse verdade. Tanto é que hoje um foi eleito senador e o outro deputado federal. Deltan está completamente abandonado, não tem mais o que fazer, esquece. E o Moro deve ir pela mesma linha. E agora ainda tem esse caso do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi liberado para julgamento, que ontem o relator Benedito Gonçalves, lá do caso do Bolsonaro, agora eu estou me referindo à inelegibilidade do Bolsonaro, isso vai ser julgado ao TSE. Você tem 2 ministros novos que foram indicados pela uma lista tríplice, lá foi apresentada pelo STF, o Lula escolheu 2, eles vão preencher a cota dos advogados, são 7 ministros no total no Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes ainda é o presidente, o Benedito Gonçalves continua, acho que só mais esse semestre, a partir do segundo semestre ele já sai do TSE, então isso tem que ser votado logo, ainda não tem uma data, não está, eu até conferi isso lá no TSE, com a assessoria do TSE, não está, essa ação não será julgada na próxima semana, do dia 6 ao dia 13 não foi pautada, mas a expectativa é que venha em breve, e a expectativa é sim pela inelegibilidade do presidente Bolsonaro por uso e abuso da máquina pública. Aliás, nunca se viu isso ser tão utilizado, tão instrumentalizado como no governo passado, e mesmo assim ele não se reelegeu. Então, teremos aí uma fila, uma sequência ou de cassações de mandato ou de inelegibilidade, muito provavelmente. Essa é a expectativa, tanto no mundo político quanto no mundo jurídico. Aí, Beraldo, só para fechar, Sérgio Moro também corre riscos, mesmo caminho de Dallagnol? Não, só queria tranquilizar a Amanda que eu não sou ingênuo não, Amanda. Na verdade, o que eu olho são fatos, o que eu olho são documentos. A roubalheira houve. Os 90 milhões de dólares que estavam na conta do gerente da Petrobras estavam lá. Era dinheiro que foi roubado, dinheiro público roubado, estava lá. O dinheiro que a Odebrecht mandou para financiar a campanha eleitoral do PT também foi enviado. Tudo foi comprovado. Agora, a gente precisa lembrar que esta ação da Lava Jato, a investigação que levou para a cadeia essas pessoas que roubaram, que saquearam o Brasil, ela teve a condução do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol de forma que, obviamente, contrariaram interesses políticos. A gente precisa lembrar também que essa suposta simpatia que eles carregavam durante a condução da Lava Jato pelo Bolsonaro, isso não é verdade. Basta a gente ver aquele vídeo que ficou muito conhecido, circulou pelas redes sociais, do Bolsonaro tentando fazer um vídeo no aeroporto, se não me engano, de Brasília com o Sérgio Moro, e o Moro nem quis se envolver, não quis fazer aquilo. Então não existia ali, olha, um combinado, vamos combinar de tirar o PT, vamos inventar que eles roubaram, vamos inventar que o Lula é culpado, que o Lula comandou um governo que saqueou o Brasil, vamos inventar isso tudo para a gente se dar bem na política. Porque Sérgio Moro só se deu mal, saiu da magistratura, foi para o Ministério da Justiça, depois teve que sair do governo porque viu que não ia conseguir fazer nada, foi candidato. Aliás, quando ele foi pré-candidato pelo Podemos, viajou o Brasil, essa é a acusação que é feita, ele viajou o Brasil para ajudar o Podemos, que montou as suas chapas de candidatos usando a imagem do Sérgio Moro. Resolveu sair do Podemos, foi ser candidato no Paraná pela União Brasil e foi escolhido
pelo povo do Paraná para ser o senador do Paraná na eleição do ano passado. Quem entrou com a ação foi o PL, não foi o Paulo Eduardo Martins. O PL é que está buscando a vaga porque ficou em segundo colocado nessa corrida e inventaram essa tese. Não houve abuso de poder econômico durante a campanha. O que eles estão dizendo é que, olha, como ele fez uma pré-campanha para presidente, se você somar com o que ele gastou na campanha, ele estava ali prestando um serviço ao Podemos e o Podemos se beneficiou muito da passagem de Sérgio Moro por ali.